Qual o significado da vida? Com respostas detalhadas. Estamos apavorados com a pergunta e, ao mesmo tempo, loucamente emocionados com ela. Qual o significado da vida? É uma questão antiga e primordial no cerne de toda a humanidade. Qual é o ponto de passar por toda essa confusão? Por que nascemos? Por que morremos? Por que tudo isso existe? Se você chegou a este vídeo, provavelmente está numa encruzilhada na vida. Você pode se sentir perdido e completamente sem ideia de qual é sua verdadeira vocação. Talvez você tenha pesquisado por anos, mas nada se encaixa ou parece certo. Ou talvez você só tenha começado a busca recentemente e se sinta completamente perdido, oprimido e deprimido. A verdade é que, no fundo, você quer fazer com que sua vida signifique algo. Você quer dedicar seu tempo fazendo o que você ama. Mas, como? Por onde você começa? Querer saber qual é o sentido da vida pode ser comparado a abrir uma enorme lata de larvas. Pergunta após pergunta vem à tona. Logo, estamos enrolados na posição fetal engasgando com enormes larvas de crise existencial. Parece macabro? Sim, mas isso não é sequer a metade. Querer saber qual é o significado da vida está frequentemente no centro de experiências humanas sombrias, como a noite escura da alma, crise de identidade e depressão existencial. Às vezes, quanto mais buscamos respostas, mais elas nos escapam, deixando-nos desesperadamente perdidos e como vítimas da vida. Neste vídeo, pretendo ajudá-lo a superar essas emoções complexas e frustrantes, com o melhor de minha capacidade. No final deste vídeo, você deve ser capaz de entender a diferença entre significado e propósito, possuir uma maior sensação de clareza, com sorte, sinta uma sensação de alívio. Saber o que fazer com sua vida seguir, e como fazer. E a principal diferença entre o sentido da vida e o propósito da vida. Pessoas de todas as esferas da vida compartilham um impulso inato de significado, direção e propósito. Esse impulso de compreender nosso propósito de vida parece tão importante para nosso crescimento psicológico quanto comer para nossa sobrevivência biológica. Você provavelmente os usa de forma intercambiável, e já ouviu outras pessoas fazerem o mesmo, mas significado e propósito não são a mesma coisa. É importante fazer distinções claras aqui, caso contrário, qual é o significado da vida, a exploração se tornará muito complicada rapidamente. É assim que posso distinguir os dois. O significado da vida está na mente, é uma filosofia, ideia ou crença que atribuímos às nossas vidas. É subjetivo. É algo que você cria. O propósito de vida é inato, é programado em tudo em um nível central. É objetivo. É algo que você cumpre. Isso faz sentido? Quando falamos sobre o sentido da vida, muitas vezes confundimos e misturamos o subjetivo e o objetivo, ou pessoal e impessoal. Daí porque pode parecer que nossos cérebros foram colocados no liquidificador, mesmo quando consideramos o assunto. Novamente, para esclarecer, o significado é subjetivo. Isso vem da mente. Depende de seus gostos, desejos, objetivos e sonhos pessoais. O propósito, por outro lado, vem do espírito. Está programado em nós. Está dentro de nossas próprias células. Está escrito em cada destino. Agora que esclareci isso, qual é o significado da vida? E o que isso significa para você? Vamos explorar isso a seguir. Então, qual é o significado da vida? Simplificando, o significado em si é muito pessoal e variado. É algo que emerge de sua alma como um chamado profundo. Para uma pessoa, seu significado na vida pode ser criar filhos,
Para outra, seu significado pode ser criar uma instituição de caridade, criar cavalos, se tornar um artista de renome mundial, viver fora da grade, escrever um livro, ensinar os outros, meditar profundamente, viajar pelo mundo, e assim por diante. Seu significado pode ser corrigido ou pode mudar. Em última análise, sua essência, seu coração e sua alma, saberá o verdadeiro significado da sua vida. A fim de encontrar seu significado, você precisará fazer um exame de consciência. Você precisará compreender a si mesmo, seus dons e fraquezas, suas paixões e seus interesses. Este é um processo emocionante, que também pode ser frustrante e desanimador, se a voz da sua alma estiver sendo abafada pelo estresse da vida diária. Exploraremos como encontrar o sentido da vida um pouco mais tarde. Mas primeiro, qual é o propósito da vida? Como mencionei anteriormente, o propósito da vida é mais objetivo. Em outras palavras, não é algo que temos que criar ou encontrar. Em vez disso, é algo que percebemos ou sintonizamos. Porque já está aí, porque já é intrínseco e inato a quem você é, não há necessidade de correr atrás de nada. Não é um alívio? Então, qual é o propósito inato da vida? Em um sentido terreno, nosso propósito é o mesmo que tudo o que vemos ao nosso redor. Crescer, mudar e expandir. Basta olhar para as plantas, animais e árvores, todos eles passam por ciclos de metamorfose. Os planetas também passam por ciclos, assim como as estações. E o universo está se expandindo a cada momento. Nós também estamos destinados a passar por esses ciclos de expansão. Mas é só isso? Os céticos sobre a dimensão espiritual da vida gritariam calorosamente: sim, mas eu não sou ateu. Não tenho uma visão mecanicista nem acredito que isso seja tudo que existe. Por que reduzir a complexidade da vida dessa forma? Eu experimentei pessoalmente a dimensão espiritual da realidade muitas vezes, e isso é o suficiente para mim. E o mesmo aconteceu com milhões desde o início dos tempos. No entanto, como o propósito espiritual da vida é imaterial, está mais aberto a interpretações. Daí a razão, porque existem milhares de movimentos espirituais e ideias religiosas no mundo. Pessoalmente, acredito que nosso propósito na vida é amadurecer em todos os níveis: físico, mental, emocional e espiritual. O processo de despertar espiritual é uma expressão desse processo de maturação. Nossas almas estão se expandindo e crescendo como as galáxias. E como a gravidez, ou o parto, esse crescimento pode ser um processo doloroso, mas faz parte do propósito da vida. Como professora de antropologia cultural e estudos religiosos, Bonnie Glass-Coffin escreveu: como comecei a perceber durante a jornada de minha vida, o propósito de nossa encarnação humana é, na verdade, fazer crescer uma alma. Como a formação de um corpo durante os 9 meses de gestação, a formação da alma também é um processo. Pois, embora tenhamos nascido com ela, nossa alma continua a se desenvolver com cada experiência de vida. Nossos sofrimentos são simplesmente as secreções que aumentam seu brilho, como uma pérola dentro de uma ostra. Crescer a alma é o processo de uma vida, ou de várias vidas. Místicos, santos e xamãs de eras passadas, e de hoje, de lugares distantes e próximos, referem-se a esta permanência eterna de muitas maneiras, mas quaisquer termos usados, implicam em um engajamento consciente com nosso verdadeiro potencial como parceiros divinos na criação. Isso é o que significa fazer crescer uma alma. Isso é o que significa comungar com nossa natureza essencial. Em um nível metafísico, a questão pode ser: em que direção estamos amadurecendo? Qual é o objetivo de todo esse aborrecimento? Este é um tópico complexo, mas em poucas palavras, nosso propósito metafísico é nos unir com vida ou espírito, para se tornar um com o divino. Antigas tradições espirituais em todo o mundo concordaram e se referiram a isso por muitos nomes.
iluminação, autorrealização, céu, unidade, nirvana, bem-aventurança, totalidade, moksha, consciência não dual, estado de Buda, e assim por diante. Como chegamos lá? Esse é um tópico para um outro vídeo inteiro. Mas há uma infinidade de caminhos espirituais e religiosos que se adaptam a você com base no seu nível de maturidade mental, emocional e espiritual. A meditação é um caminho comum e recomendado. O trabalho interno é outra prática poderosa na qual nos concentramos fortemente neste canal. É uma prática não dogmática, que pode ser integrada a qualquer sistema de crenças. A cura e a transformação interior que pode produzir são surpreendentes. A vida não tem sentido. Giuseppe Campbell disse: cada um de nós tem um significado, e o damos à vida. É um desperdício fazer a pergunta quando você é a resposta. Até agora estabelecemos a diferença clara entre o que é o significado e o propósito da vida. Como vimos, o significado é subjetivo, é altamente pessoal, é algo que sua alma se sente chamada a fazer ou criar. Para encontrar o sentido da vida, você precisa aprender a se encontrar. Você precisará fazer um exame de consciência. Se você não tem ideia de como fazer isso, aqui estão alguns caminhos simples. 1. Pense no que você gostava de fazer quando criança. Sua criança interior é o seu eu original, a primeira versão de você que entrou no mundo. Ela detém uma quantidade enorme de sabedoria, que está apenas esperando para ser acessada. Quando crianças, não carregávamos o mesmo nível de bagagem, condicionamento social ou medos, que agora carregamos para todos os lugares. Quando você era criança, sentia-se atraído pelas coisas que lhe traziam mais alegria. As pistas mais interessantes podem ser encontradas nas atividades que você mais praticava quando criança. Talvez você gostasse de ler muito, construir coisas, vestir suas bonecas, cuidar de seus brinquedos, subir em árvores, conversar com seus animais de estimação, fingir que é um policial, construir reinos imaginários, e assim por diante. Reserve algum tempo para pensar cuidadosamente sobre 2. Expanda seus horizontes mentais. Todos nós temos um círculo de competência, uma frase cunhada pelos magnatas Warren Buffett e Charlie Munger. Isso significa que todos nós temos algumas coisas sobre as quais realmente sabemos, e outras coisas que não temos. Expandir seus horizontes mentais significa ampliar seu círculo de competência. Isso pode significar explorar um tópico sobre o qual você não sabe literalmente nada. Isso também pode significar mergulhar em uma área pela qual você sempre teve curiosidade secreta, mas que parou de explorar, por um motivo ou outro. Reserve um momento para pensar sobre o que você gostaria de aprender se tivesse uma chance. Qual pensamento primeiro surge em sua mente? Qualquer que seja esse pensamento, revela o próximo lugar que você precisa ir. Mesmo se você se sentir bobo, seja um explorador. A busca da alma nem sempre é conveniente ou confortável, mas é extremamente inesperado e pode ser extremamente esclarecedor, principalmente se você deseja encontrar o sentido da vida. 3. Pense no que a vida lhe ensinou. Cada um de nós recebe um conjunto de experiências na vida. As experiências são neutras. Eles não têm significado. É como interpretamos as experiências que lhes dá sentido. As interpretações das experiências moldam nossas crenças e teorias sobre o mundo. Nossas crenças e teorias, por sua vez, determinam o que observamos no mundo para confirmar nossas crenças, que, por sua vez, reforçam nossas interpretações. Em última análise, responder qual é o significado da vida, resume-se a como você pensa e interpreta a vida. Você já pensou nas experiências que teve? Você já deu a eles um significado mais elevado? Se não, é hora de dar. Uma das maneiras mais poderosas de encontrar seu significado é refletir sobre toda a linha do tempo de sua vida. Quais foram os principais altos e baixos?
Que sucessos e tragédias se abateram sobre você? E, acima de tudo, o que eles ensinaram você? Se você puder responder a esta única pergunta, o que todas as suas experiências na vida lhe ensinaram, e adotar uma perspectiva mais elevada, você poderá encontrar o sentido da vida. Por exemplo, se você acredita que todas as suas experiências o ensinaram a se render e deixar ir, você pode se interessar em estudar o Zen Budismo e tornar isso seu significado na vida. Se você aprendeu que todas as suas experiências lhe ensinaram a importância de se apegar à sua verdade, você pode se tornar um defensor de algo. Faz sentido? É uma técnica simples, mas poderosa, de busca da alma. 4. Visualize-se em seu leito de morte. Diga-me, o que você planeja fazer com sua vida selvagem e preciosa? A poetisa Maria Oliveira escreveu certa vez. Esta atividade pode parecer mórbida à primeira vista, mas contém em si a semente do verdadeiro insight. Quando a morte está sobre nós, tudo se torna claro, cristalino, precioso. Não há tempo a perder, e as escolhas que fizemos na vida dançam diante de nossos olhos. Para esta atividade, você precisará reservar 5 ou 10 minutos. Entre em uma sala silenciosa e escura. Você pode até querer usar uma máscara de dormir, ou uma venda nos olhos, para que sua visão fique escura como breu. Se você quiser se colocar em uma mentalidade ainda mais profunda, pode tocar alguma música fúnebre ao fundo. E apenas no caso de você se sentir muito desconfortável, certifique-se de que alguém esteja na casa com você. Agora, quando estiver pronto, imagine que está deitado em seu leito de morte. Você está refletindo sobre tudo o que fez em sua vida. Quando você pensa em suas maiores conquistas, o que vem à mente? O que você se sente mais feliz por ter feito, praticado ou se comprometido? Não seja modesto aqui. Pense em algo simplesmente incrível que você fez. O que foi isso? Se nada vier à sua mente, você sempre pode retornar a esta atividade mais tarde, talvez de manhã cedo, ou tarde de noite. Quando estiver pronto para interromper a visualização, sinta seu corpo, estique as pernas e os braços. E tire a venda. Considere fazer um diário sobre sua experiência, será extremamente valioso lembrar dela. 5. Pratique o trabalho interno. Por que é que lutamos para encontrar o significado de nossas vidas? Um dos motivos é que estamos bloqueados emocional ou psicologicamente. Podemos sofrer de dúvida, baixa autoestima ou tendências autodestrutivas gerais. Podemos estar presos no poço de uma crise existencial, um relacionamento tóxico, um vício ou um problema de saúde mental. Podemos até ter experimentado um despertar espiritual tão forte que nossa vida parece estar desmoronando ao nosso redor e não sabemos como colocar de volta os pedaços de nós mesmos. Uma maneira de criar harmonia, equilíbrio e integridade internos é por meio de uma prática conhecida como trabalho interno. O trabalho interno é a prática mental, emocional e espiritual de explorar seu eu interior. É sobre adquirir autoconhecimento, aprender a amar a si mesmo, trabalhar através de suas crenças centrais e amadurecer ou individualizar como ser humano. Para quem busca a alma, o trabalho interior é uma prática vital. Pode ser muito fácil deslizar pela superfície da vida sem ir mais fundo. Mas tudo que está enterrado dentro de você acabará por subir à superfície, mais cedo ou mais tarde. O trabalho interior consiste em explorar e trabalhar com as diferentes facetas do nosso eu interior. Os 3 principais tipos de trabalho interior que recomendo são o amor próprio, o trabalho da criança interior e o trabalho da sombra. 6. Pense sobre que tipo de significado você precisa agora. O psiquiatra austríaco e sobrevivente do Holocausto Viktor Frankl escreveu certa vez sobre o significado do sentido da vida. Pois o sentido da vida difere de homem para homem, de dia para dia, e de hora para hora.
O que importa, portanto, não é o sentido da vida em geral, mas sim o sentido específico da vida de uma pessoa em um determinado momento. É verdade aquele velho ditado alemão: se um homem encontra um porquê, ele pode suportar quase qualquer como. Foram os homens que construíram os fornos a gás de Auschwitz, foram os homens também, que marcharam até eles com a cabeça erguida, e uma canção de oração nos lábios. Como Frankl apontou, o significado não é uma coisa rígida e sólida, mas é fluido, mutável. Precisamos nos concentrar em encontrar o sentido da vida agora. E, a meu ver, existem 3 tipos de significado na vida. O primeiro é o significado em realizações ou conquistas, onde nos sentimos realizados ao completar tarefas, objetivos e sonhos. A segunda é o significado que encontramos em valores, como a lealdade que sentimos por uma causa nobre ou a compaixão que uma mãe sente por seu filho. Finalmente, o terceiro é o significado do sofrimento, onde adotamos uma espécie de atitude para justificar as circunstâncias, ou seja, isso me tornará uma pessoa forte. Aqui, defini 3 tipos de significado. Significado nas realizações e conquistas. Significado nos valores, por exemplo, amor, amizade, comunidade, lealdade, coragem. Significado no sofrimento, uma atitude ou crença sobre, porque estamos vivenciando algo. Pense em onde você está atualmente na vida. Que tipo de significado você mais precisa? Reflita sobre os sentimentos mais dolorosos que você experimenta regularmente, esta será a maneira de descobrir o tipo de significado de que você precisa. Por exemplo, se você sofre de sentimentos de tédio, fadiga ou apatia, pode precisar encontrar o primeiro tipo de significado, realizações. Se você sofre de sentimentos de infelicidade generalizada, solidão ou um anseio específico por algo, pode precisar do segundo tipo de significado, valores. E se você está passando por um período extremamente doloroso na vida, caracterizado por ansiedade, depressão, tristeza, desesperança e outras formas de emoções fortes, pode precisar do terceiro tipo de significado, atitude e crença sobre o sofrimento. Ou, talvez você precise dos 3 tipos de significado, tudo bem também. Mas talvez seja um pouco mais complexo a longo prazo. Para concluir, vou deixar você com uma citação do livro do Despertar de Mark Nepo. São necessários 6 milhões de grãos de pólen para semear uma peônia, e o salmão precisa de uma vida inteira nadando, para encontrar o caminho de casa. Então não devemos ficar alarmados ou desanimados, quando levamos anos para encontrar o amor ou anos, para entender nosso chamado na vida. Não há nenhuma corrida aqui. Você encontrará seu significado em seu próprio tempo. E lembre-se, seu significado pode permanecer o mesmo, ou pode mudar conforme você amadurece. Não há um manual de regras em preto e branco aqui. Muito poucas pessoas simplesmente acordam um dia e gritam: "Oh, eu finalmente conheço indiscutivelmente meu propósito de vida." É mais como uma festa de comida bagunçada e esquisita, onde você come uma coisa e joga fora até encontrar algo que finalmente tenha um gosto realmente bom. Você pode ter vindo a este vídeo querendo uma resposta definitiva para a pergunta: qual é o significado da vida? Mas a questão é que seu significado é de sua própria criação. Seu significado surge do fundo de seu coração e alma. Para ouvi-lo, você precisa encontrar maneiras de se interiorizar, de ouvir com atenção. Espero sinceramente que as atividades que aqui mencionei ajudem você a fazer isso. Gratidão. Namastê.